Bom, vamos aí continuar a nossa aula. Se você não viu a primeira parte da aula, clica no card ali em cima e aí assiste a primeira aula e depois assiste essa, beleza? As características da atmosfera se alteram conforme os elementos climáticos e os fatores geográficos, que combinados de diferentes formas influenciam as condições do tempo e definem os tipos de clima do planeta. Elementos climáticos são aqueles que promovem variações nas condições atmosféricas. Essas variações, quando momentâneas, definem o tempo atmosférico. Quando a combinação desses elementos apresenta características duradouras, define-se o clima local. Conhecer os elementos do clima e de que maneira podem variar possibilita entender as características dos diferentes tipos climáticos da Terra. Vamos conhecer cada um deles. Temperatura é a quantidade de calor existente no ar em um dado momento. De todo o calor emitido pelo Sol, apenas uma parte chega à superfície da Terra. O restante é absorvido pela atmosfera ou refletido para o espaço. O calor que chega à superfície é absorvido pelo solo e pelas águas e depois liberado de volta para a atmosfera. As temperaturas variam ao longo do dia, dos meses e dos anos. Elas são medidas diariamente e ao longo de determinado período, obtendo-se, assim, as temperaturas médias de um lugar. A diferença entre a temperatura mais baixa e a mais alta registradas ao longo de um dia ou de um ano é chamado de amplitude térmica. Umidade é a quantidade de vapor de água existente no ar. Além do aumento da temperatura, o calor do Sol provoca a evaporação da água, sobretudo de rios e oceanos. Esse vapor é carregado pelo ar. Conforme o vapor se eleva e resfria, formam-se as nuvens. A umidade também está relacionada à evaporação do solo e à transpiração dos vegetais e animais, que também enviam umidade para a atmosfera. Precipitação ocorre quando as nuvens ficam saturadas de gotas de água atingindo o limite máximo. A forma mais comum de precipitação no planeta é a chuva. Além dela, pode haver a precipitação de neve, neblina e granizo. A pressão atmosférica é a força que o ar exerce na superfície terrestre. A pressão atmosférica varia conforme a altitude e a temperatura. Você se lembra daquela força da gravidade? Certamente que sim. Essa força tem a origem no centro da Terra e atrai tudo o que está no planeta, inclusive a atmosfera. A atmosfera tem uma grande extensão. Assim, quanto menor a altitude, maior a atração e maior a coluna de ar. Consequentemente, maior a pressão atmosférica. Quanto maior a altitude, menor a atração e a coluna de ar. Consequentemente, menor a pressão. Quando quente, o ar fica mais leve e tende a subir, exercendo baixa pressão. Já o ar frio é mais pesado e tende a descer, exercendo alta pressão. O vento é o movimento do ar entre as regiões de alta e baixa pressão. Você viu que o ar se aquece, fica mais leve e sobe. Das áreas de alta pressão, o ar frio se desloca para as áreas de baixa pressão, promovendo o equilíbrio entre elas. Novamente, o ar mais frio aquece e sobe, formando um ciclo. O vento é sempre mais forte nos oceanos e em regiões litorâneas do que no interior dos continentes. Isso ocorre porque o relevo, os prédios e as árvores e outros obstáculos reduzem a velocidade do vento, o que não acontece no litoral. Além dos elementos climáticos, existem também aspectos físicos e geográficos que influenciam e determinam as características dos diferentes tipos de clima. São chamados fatores geográficos. Vamos conhecer os principais deles. À medida que a altitude aumenta, a temperatura diminui. E à medida que a altitude diminui, ou seja, aproxima-se do nível do mar, a temperatura aumenta.
É por isso que municípios localizados em serras têm temperaturas mais baixas do que os localizados no litoral. Quanto menor a latitude, ou seja, quanto mais próximo da linha do Equador, maior a incidência de raios dos raios solares. E à medida que se distancia da região equatorial, ou seja, quanto maior a latitude, a incidência dos raios solares diminui. Isso ocorre devido principalmente à curvatura e à inclinação do planeta. Portanto, a latitude influencia a temperatura. Quanto mais próximo da linha do Equador, maior a temperatura. Quanto mais distante, menor ela é. O relevo pode facilitar ou dificultar a circulação das massas de ar, afetando a temperatura e a umidade da região. As elevadas montanhas da Cordilheira dos Andes, no Chile, por exemplo, impedem a entrada de umidade do Oceano Pacífico para o interior do continente, o que contribui para a formação do deserto do Atacama. A vegetação também influencia a temperatura. Onde há concentração de cobertura vegetal, a luz e o calor do sol não incidem diretamente na superfície, que ficam com temperaturas mais amenas. Já nos lugares onde não há vegetação, a radiação solar incide diretamente na superfície, aquecendo-a mais. Onde há mais vegetação, o ar também é mais úmido, devido à transpiração de plantas e animais e à evaporação da água do solo, ocorrendo com maior frequência a precipitação de chuva. As correntes marítimas são os fluxos das águas dos oceanos. Devido ao movimento de rotação da Terra, ela se desloca continuamente, além de apresentarem salinidade e temperaturas diferentes. Há as correntes quentes, que partem do Equador em direção aos polos, e as correntes frias, que partem dos polos para a região equatorial. As correntes marítimas exercem forte influência sobre a temperatura e a umidade dos lugares. As massas de ar, por exemplo, podem ter temperatura e umidade alteradas quando passam por correntes marítimas. Caso sejam frias, provocam queda de temperatura da massa de ar, e se forem quentes, aumentam a temperatura e a umidade da massa devido à evaporação da água oceânica. Além disso, elas carregam nutrientes que alimentam a vida marinha e ecossistemas pelo mundo todo. Continentalidade e maritimidade agem quando os continentes se aquecem e se resfriam mais rápido do que as águas. Assim, a troca de calor no continente aquece mais rapidamente do que na água. E é por isso que, quanto mais próximo das grandes massas líquidas, menor a variação da temperatura, que é a maritimidade. E quanto mais distante das grandes massas líquidas, maior a variação de temperatura, que é a continentalidade. Dentre os gases existentes na atmosfera, alguns têm a importante função de reter o calor na superfície terrestre. São chamados gases de efeito estufa, como, por exemplo, o dióxido de carbono e o etano. Com esses gases, as temperaturas na Terra se mantêm adequadas ao desenvolvimento e à manutenção da vida. A esse fenômeno damos o nome de efeito estufa. Esses gases permitem a entrada de luz e calor do Sol, e apenas uma pequena quantidade do calor retorna às camadas mais altas da atmosfera, com uma outra parte retida próxima à superfície, mantendo o planeta aquecido. Fenômenos naturais, como o vulcanismo, impactam no efeito estufa, mas nas últimas décadas é sobretudo a ação humana que vem interferindo nele e de modo danoso. A quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera tem aumentado devido à emissão de dióxido de carbono pelos motores dos veículos, pelas chaminés das indústrias e pelas queimadas. Com o excesso desse e de outros gases na atmosfera, o efeito estufa intensifica-se. Assim, o calor que deveria retornar às camadas mais altas da atmosfera fica retido próximo à superfície da Terra, provocando o aumento das temperaturas médias no planeta, o que os cientistas chamaram de aquecimento global.
Esse fenômeno vem causando a alteração dos climas. De acordo com o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o sinal mais evidente do aumento da temperatura média do planeta é a alteração na frequência e na intensidade do aumento dos eventos climáticos extremos, como ondas de frio e calor, tempestades violentas, enchentes e secas de grande intensidade. Isso causa, entre outras consequências, destruição de coberturas vegetais, morte de animais, perda de moradias, doenças e perda de safras agrícolas. Chegamos ao final de mais uma aula e vimos que os movimentos de rotação e translação e a inclinação do eixo terrestre são determinantes para a definição dos climas da Terra. Eles definem as estações do ano, as zonas térmicas, a polar, intertropical e temperada, além de influenciarem a circulação atmosférica que acontece pelo mecanismo de aquecimento e esfriamento do ar, e possui como os principais ventos os polares do leste, os predominantes do oeste, os alísios do nordeste e sudeste. As massas de ar são grandes volumes da atmosfera que se originam quando o ar permanece estacionado sobre extensas áreas de superfícies homogêneas, e elas podem ser quente e úmida, quente e seca, fria e úmida e fria e seca. A região de encontro entre duas massas de ar recebe o nome de frente, podendo ser fria ou quente. O tempo atmosférico é o estado momentâneo da atmosfera. Os elementos climáticos combinados determinam as condições do tempo atmosférico em dado lugar e instante. Já o clima é um conceito mais abrangente, sendo necessário aproximadamente 30 anos de observação das condições atmosféricas. Com base em repetidas medições, observa-se os padrões para se definir o clima da região. Os elementos climáticos são aqueles que promovem variações nas condições atmosféricas, sendo eles a temperatura, a umidade, a precipitação, a pressão atmosférica e o vento. Já os fatores geográficos são aspectos físicos que influenciam e determinam as características dos diferentes tipos de clima, como a latitude, a altitude, o relevo, a vegetação, as correntes marítimas e a continentalidade e a maritimidade. E por fim, vimos que existem interações importantes na atmosfera que podem ser resultado ou mesmo causadoras de mudanças climáticas. Essas interações podem ainda ser naturais ou mesmo estar relacionadas com a atividade humana na Terra. Por hoje é isso, um forte abraço, fique com Deus e não se esqueça, não cole do colega, mas cole no careca! Até mais!